E nós vamos hoje, né, ver o que é a igreja, como ela é formada, quem fundou a igreja, certo? Como é que você pode participar da igreja? Esses são os tópicos, né, os temas da lição de hoje, tá certo? Então, na Grécia Antiga, vamos iniciar nossa lição, certo? Na Grécia Antiga, as pessoas se reuniam nas praças em assembleias para tomarem uma série de decisões políticas. Lá elas discutiam, discursavam e debatiam assuntos importantes para a vida do povo. Então, a assembleia significava o que na Grécia Antiga? Que as pessoas se reuniam para debater, né, assuntos políticos para decidir, né, em relação à cidade, né, sobre, eu creio, né, que sobre direitos, deveres, né, que eram assuntos importantes e para o povo. Os santos escritores da Bíblia usavam a palavra também assembleia para traduzir o termo igreja. A palavra igreja significa chamados para fora. Certo? Vamos ver o que é a igreja. O que significa esse chamado para fora? É um grupo de pessoas reunidas por Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que reconhece a soberania e a graça divina para serem chamados filhos de Deus. Igreja é a assembleia de pessoas convocada por Deus para tomar decisões concernentes ao seu reino sob a orientação do Espírito Santo. Então, então a igreja se reúne como que assembleia para o quê? Para tomar decisões eclesiásticas, né? Funções, trabalhos, certo? Enfim, tomar decisões concernentes sobre o reino de Deus. Por isso, quando vimos o termo igreja na Bíblia, está se referindo a uma assembleia reunida, que são as pessoas que se reúnem num templo, numa igreja, certo? Não em nome e nem por convocação de ser humano algum, mas por obra e graça de Jesus Cristo, o Filho encarnado de Deus. Pois o próprio Cristo que fundou a sua maravilhosa igreja. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Isso Jesus falando para Pedro, certo? No livro de Mateus, capítulo 16, certo? E no livro de Mateus, vamos dar uma lidinha. Vamos ler. Livro de Mateus. Depois vamos para o texto bíblico, certo? Mateus 16. Vamos já para o texto bíblico. Mateus 16, 16 e 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, certo?
No caso, Jesus chama Pedro, né? Chama seu discípulo Pedro, que no grego significa Petros, que significa pedra pequena. E a seguir ele diz, sobre essa pedra, no grego pedra, que significa uma grande rocha maciça ou rochedo, edificarei a minha igreja. Lembra quando os discípulos, quando Jesus chegou no templo, né? E os discípulos, junto com os discípulos, e eles olharam o tamanho das pedras, né? Eles se admiraram. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, né? É porque realmente as pedras eram grandes, né? Do templo. Então, Jesus Cristo é a pedra da igreja. O único alicerce da igreja. A pedra viva, eleita e preciosa. A pedra que os edificadores rejeitavam. Pedro e os demais discípulos são pedras vivas, como parte estrutural. E como parte estrutural, e Jesus, a pedra angular. O que representa a pedra angular? É a pedra que faz o alinhamento da igreja, que então é a pedra que sustenta a igreja, que alinha, que normatiza, né? Vamos dizer assim. Então, Jesus fundou a igreja. Aqui no segundo tópico. Certo? Então, Jesus, ele é a pedra angular. Certo? A pedra de esquina é a que sustenta a igreja. Nós somos pedras vivas, né? Que a pedra fundamental, que é a pedra que sustenta a igreja, é Jesus Cristo. Certo? Glória a Deus. Vamos ler o texto bíblico. Efésios, né? Eu saí do canto, tá aqui. Pronto. Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Jesus, ele é o quê? Foi constituído como cabeça da igreja. Então, tudo que a igreja é o seu corpo, e ele cumpre tudo em todos. Certo? No capítulo 2, no versículo 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina. Certo? Então, nós assim que já não sois estrangeiros, então não somos mais nem forasteiros, nós somos mais concidadãos santos, somos igreja, somos família de Deus, e Cristo é a cabeça da igreja. Certo? Continuando. A igreja é a família espiritual de Deus, um povo criado por Ele para andar sobre a direção do Espírito Santo e na esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que a palavra igreja, em muitos lugares, tornou-se sinônimo de um prédio, uma denominação ou algo do tipo, mas segundo a Bíblia Sagrada,
Como igreja, queremos nos referir ao corpo universal dos santos, a Assembleia dos Santos, certo? Pessoas de todos os lugares e de todos os tempos. Todo aquele que crê no Evangelho e que vive uma vida de fé em Cristo Jesus, certo? Nós somos privilegiados de pertencermos à família, à Igreja de Cristo. Então, quando a gente fala em igreja, muitos acham diferenciam sobre denominações, sobre nomes, né? Sobre placa de igreja. Mas a igreja, ela é universal. Não denominada placa, mas universal, que quer dizer abrange todo mundo, certo? Não, se cremos que Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, se você crê em Jesus Cristo como Salvador, então não há quem peça de você ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também participar da comunhão, que é beber do cálice e comer do pão, que é a Santa Ceia do Senhor. Então, se você crê no Senhor Jesus, Salvador da sua vida, então o que falta para você fazer sua decisão de se batizar e fazer parte do corpo de Cristo como igreja, né? Se reunir na Assembleia de Cristo, certo? Embora deva existir união do corpo de Cristo, não se constitui antítese enfatizar que é necessário a diversidade para um bom funcionamento de Cristo. No entanto, no mesmo contexto em que Paulo enfatiza a união, também declara, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, o corpo de Cristo somos o quê? Muitos membros, certo? Referindo-se à mesma analogia em outra epístola, Paulo declara, assim como em um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Então, o corpo de Cristo. Vamos dizer assim, você é um corpo de Cristo. Então, nem o seu corpo, sua mão não tem a função do seu pé. Nem o seu pé tem a função do ouvido, nem o ouvido tem a função da boca. Então, o corpo de Cristo não tem a mesma função. São muitos membros, mas cada um tem a chamada de Deus específica para que o corpo de Cristo venha crescer e ser edificado, né? Então,